Boa tarde a todos e a todas. Muito bom aqui a gente estar presente mais uma vez nesse momento que é a live aqui do Lubiesca. Aos poucos vocês vão me confirmando se o áudio tá legal. É o tempo já do Tito entrar também e a gente poder iniciar esse momento aqui de discussão e ótimas proposições acerca da educação, acerca da acessibilidade, que é algo tão necessário nos dias de hoje, ok? Tito, quando você entrar, eu vi que você já entrou, pode solicitar para a gente poder... Agora, um momento. Ótimo. Quem puder vai sinalizando se o áudio está legal, assim que Tito entrar também, que sempre há uma mudança quando as pessoas entram e essa comunicação acontece. Diga, Tito, tudo bem? Oba, tudo bom, Gustavo? Tá ouvindo bem aí? Estou te ouvindo bem, boa tarde. Massa, Boa boa. tarde a todo mundo que está nos assistindo. Acho que hoje vamos ter um momento de boa discussão, né? Acerca da inclusão, acerca da acessibilidade e do serviço que a gente tanto preza e prioriza em nosso trabalho. Não é isso? Isso. A gente vai falar algumas coisas importantes sobre várias coisas, né, ligadas à inclusão. Formação do PDI nesse momento de isolamento social, o que é detalhe, o que é foco e outras coisas, né? Excelente. Então vai ser uma tarde muito produtiva, pessoal. Acredito que contar com vocês nesse momento vai ser muito importante. Então vamos começar. Tito, para a gente iniciar, eu sempre gosto de apresentar quem somos e um pouco também da escola, né, do Lubiesca. Mas quem é você, cara? Se apresente para a gente. Eu sou diretor pedagógico da Sala de Orientação Pedagógica, que é um grupo de pesquisa e assessoria que trabalha com processos pedagógicos e terapêuticos de crianças e jovens neuroatípicas, e a gente presta serviço para muitas instituições de Recife. E o Lubiesca é uma dessas instituições e talvez a mais especial que a gente tenha de coração. Assim. Eu, particularmente, tenho uma paixão imensa pela escola. Perfeito. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo, estou aqui representando a escola, fazendo essa mediação com o Tito. E hoje a gente vai falar sobre esse processo de inclusão, esse processo de adaptação e quais estratégias podemos lidar e criar nesse momento atual com nossos alunos, nossos filhos, etc. E eu sou psicólogo da casa, sou psicólogo clínico, sou psicólogo escolar, tenho uma vivência diária com alunos neuroatípicos e minha troca é diariamente com essas pessoas, com esses alunos, então assim, acho que vai ter um pouco para a gente contribuir, além do trabalho da assessoria, da SOP, etc. Então, Tito, vamos começar tentando falar, eu acho que quando a gente vai falar de estratégias acerca da inclusão, a gente precisa tentar entender o que é inclusão, qual é o histórico desse processo de inclusão, e como tudo isso se deu, e por aí vai. A inclusão, na realidade, de forma como a gente tem hoje, com os meninos neuroatípicos, meninos autistas, Down e com outras neuroatipicidades, dessa forma que a gente se vê hoje, com essa escolarização formal, ela se dá desde o início da década de 90 para cá. Então é tudo muito novo, sabe? Existe uma percepção de quem trabalha diretamente com as famílias e com as escolas, que muitas vezes um não entende o outro, sabe? E eu sempre digo que é natural para um processo tão complexo que se iniciou há pouco tempo, sabe? E a chave de tudo para que, não só em tempos de pandemia, mas em tempos regulares, a chave de tudo para que haja o desenvolvimento do indivíduo, que é sempre o foco, né, que a gente tem. Existe um diálogo entre a família e a escola, mas o que se deseja é o desenvolvimento do aluno. Então, a chave para isso está nessa relação de família e escola com empatia, não é? E aí, a empatia é o segredo para as relações. E aí eu te chamar para saber o que é que tu acha sobre esse processo de empatia e como é que tu vê que no teu ofício de psicólogo escolar, como é que tu vê isso se dando na relação entre família e escola? Tá, excelente. Ser psicólogo, eu acho que
é uma habilidade que a gente precisa produzir como profissional da psicologia, é a empatia. Não somente produzir no nosso trabalho, mas na nossa casa, onde a gente estiver. Ser empático é como é que eu posso dizer, uma habilidade que a gente pode construir, que a gente pode trabalhar em si, com os nossos alunos também, que faz toda a diferença. Isso quando você fala, Tito, em relação ao processo da escola, com a família, o trabalho de empatia um para com o outro é crucial. É crucial no modo que eu falo, no modo que eu dialogo com esse professor, com essa coordenadora, com essa escola, para que assim a gente consiga estabelecer uma relação com frutos, que hajam frutos dentro dessa relação. Entende? Isso, Mas é importante a gente ressaltar que essa empatia funciona, ao meu ver, como um pilar dessas estratégias, um dos pilares dessas estratégias para a gente poder trabalhar em parceria e efetuar, sim, essas estratégias com a maior qualidade. O que é que você acha disso? É exatamente isso, e eu acho que esse processo de empatia tem que ser acentuado nesse momento de pandemia, né? Como a gente sempre fala daquela questão da tríade, né? Do tripé que segura esse processo de inclusão, que segura o desenvolvimento do aluno, do aprendente, que está lá na família, que está lá na escola, que está lá no terapeuta, que aí o professor tem mais segurança, por exemplo, para construir um PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual do aluno, que está lá receitado pelo MEC, por exemplo, e pela Secretaria de Educação. Um professor ele sente muito mais segurança quando ele ouve essa família, quando ele ouve esse terapeuta, quando esse PDI é feito em conjunto. E para que a gente consiga efetividade nesse conjunto, a empatia é uma ferramenta essencial, principalmente nesse momento pandêmico que a gente vive de isolamento social. Eu tenho percebido muitas mães ligando para mim. Ontem eu atendi muitas mães falando da dificuldade que está em manter os meninos em casa. E aí eu fiquei pensando, depois que acabou as reuniões, logo quando eu fui descansar, eu fiquei pensando, se está difícil para manter os meninos em casa, imagina manter os meninos na hora da aula remota, sabe? Então, se não houver esse momento, se não houver esse entendimento das famílias com os professores, com os terapeutas, com os professores, se não houver essa tríade, a coisa fica muito mais complicada. A ideia é que a gente ache soluções para efetivar o desenvolvimento dos meninos o máximo que eles podem dar nesse momento. Perfeito. O que é que tu acha disso aí? Você falou de uma tríade, mas talvez algumas pessoas que chegaram agora não entendam bem o que seria essa tríade. O que é essa tríade, Tito? Essa tríade é um consenso em inclusão, inclusive é um consenso internacional, que fala sobre a ligação que a família tem que ter com a escola, tá? E a escola tem que ter com o terapeuta, e o terapeuta tem que ter com a família. É cíclico, é um triângulo, né? Que segue lá as linhas frequentes, contínuas, e que sempre tem que existir. Porque eu vou dar um exemplo para você, falando de forma bem prática. Os professores agora se viram numa dificuldade imensa com as aulas remotas, porque por mais que o professor tenha essa expertise de trabalhar com a internet e tal, veio de surpresa. E aí ele tem que replanejar a forma que ele vai dar aula, sabe? Ele tem que estar em contato com as famílias, e isso eu falo de todos os alunos, né? No conjunto mesmo. O professor que dá aula lá para a sala regular, e que dentro dessa sala regular tem meninos com condições específicas, né? Pedagógicas. Então, assim, imagine só para o professor que chega, que tem isso, e olhar lá o PDI dele, o PDI que ele já construiu desde o início do ano, e que ele vem trabalhando com o menino lá, autista, por exemplo, e ele se vê ali perdido. Poxa, como é que eu vou fazer? Né? Às vezes os meninos autistas, muitas vezes meninos autistas, por exemplo, o Down, eles também têm outras comorbidades, como hiperatividade, então o professor já sente uma dificuldade grande de mantê-los concentrados em sala de aula. E se ele não tiver a ajuda da família, se ele não tiver a conversa com o terapeuta, porque veja bem, de uma forma bem simples, eu vou lembrar
tanto a você, a quem estiver assistindo, que o terapeuta ele trabalha ali somente, na grande maioria das vezes, somente com o aprendente, não é? O professor trabalha com a sala regular e com o aluno lá com condição específica. Então, quem tem mais propriedade para falar sobre esse aprendente, obviamente é o terapeuta. Então, se o professor ele tem essa ligação com o terapeuta, ele pode pedir o relatório, um relatório ao terapeuta, trocar com o terapeuta, perguntando ao terapeuta como é que ele aprende nos momentos em setting terapêutico, para ver se o professor pode usar da mesma estratégia. E quem faz essa ligação, quem faz esse elo, quem é essa ponte, é a família, né? Então, essa é a tríade que é tão importante, consenso de inclusão internacional. Tá, então trazendo essa tríade, sendo esse consenso, como nós como profissionais da educação, sabemos e temos ciência do que é essa tríade, e trabalhamos em cima dessa tríade, como é que de forma prática, você falou de PDI, talvez quando uma mãe, um pai está escutando aqui a gente falando, não pode entender bem o que é um PDI, acho que é importante também a gente deixar sempre bem claro, tanto para os profissionais quanto para os pais. Como a importância dessa tríade foi dita, o que é essa tríade, mas o que é, por exemplo, um PDI? Quais são as práticas que a gente pode tentar trabalhar de forma diária, focando no hoje, em relação a essa adaptação, a essa adequação nesse ensino, etc. Quais estratégias, né? O PDI, como eu já falei sobre a sigla, a Campanha de Desenvolvimento Individual, ele é um planejamento que tem ligação a um planejamento individual para aquele aluno neuroatípico, que é por perfil. Então, cada aluno neuroatípico que tem numa sala tem um PDI diferente, né? Então, esse PDI ele é um plano específico que responde às necessidades daquele aluno com aquela condição, mas que tem ligação direta com o planejamento da sala regular. Não é? Então, vou dar um exemplo de forma prática. Um professor que está trabalhando classes gramaticais e está trabalhando, por exemplo, substantivo, adjetivo, ele vai dar um jeito de trabalhar o substantivo da forma que, por exemplo, o aluno autista entenda. E a gente sabe que um aluno autista, por exemplo, ele entende muito mais usando o concreto. Então, quando um professor tem no planejamento dele individual para aquele aluno falar sobre o substantivo, mas levar o concreto àquele aluno para facilitar o aprendizado dele para aquele determinado conteúdo que ele está querendo dar, no caso o substantivo, ele vai ter mais êxito. Então, o plano de desenvolvimento individual, ele é exatamente isso. Ele olha para a necessidade do aluno contemplando o conteúdo regular. Perfeito. E aí, com toda certeza, esse PDI é uma obrigação, né? Uma necessidade para que assim a gente possa conhecer de maneira mais próxima esse aluno e entenda também quais são as expectativas e estratégias que vamos tomar, né, durante esse semestre, durante essa unidade ou ano letivo. Entende? Isso. O PDI, na realidade, é um dispositivo legal, não é? Que os alunos com necessidades especiais, os alunos condição neuroatípica, eles têm direito a esse plano de desenvolvimento individual. Eu conheço, trabalho de perto com o Lubiesca e sei que todos os alunos com essa condição do Lubiesca têm o PDI, né? A grande diferença está na adequação desse PDI às aulas remotas, né? A adequação desse PDI para poder ser trabalhado em casa com os pais, né? Porque, veja bem, existe quase meio que... agora eu tenho sentido que tem se acalmado, sabe? Mas existia uma histeria, assim, das famílias pelo medo. Ai, meu Deus, e agora eu vou ter que ser professor e tal. Mas um bom guerreiro luta com as armas que tem, não é? Perfeito. Talvez na condição regular, no aluno, por exemplo, que tem um desenvolvimento típico, não aconteça isso, ou pelo menos a gente não consiga perceber. Mas alunos com uma condição neuroatípica, se eles não trabalham, por exemplo, um menino autista fora da escola durante um ano, isso representa para ele um regresso imenso.
né? E isso, em qualquer literatura, é fácil de se encontrar em qualquer literatura, pela internet, inclusive. Há uma regressão considerável desses meninos quando eles deixam de trabalhar conteúdos pedagógicos e conteúdos terapêuticos. Então, fazer com que a gente consiga dar prosseguimento a esse planejamento, usando as ferramentas que a gente tem, família, escola, terapeuta, para conduzi-los nas aulas remotas, para conduzi-los nas aulas com as professoras AE, no contraturno, isso não tem para onde fugir. Isso aí é significante, isso aí é importante para os alunos. Perfeito. Certo dia eu escutei de um profissional da educação, mais ou menos isso. Gustavo, a gente não tem o que pensar se presencial ou se online, remotamente, é melhor ou pior. Porque hoje a gente não tem a opção disso. No momento atual ainda não temos essa opção. Então, assim, talvez não seja o momento de discutir se é melhor remoto ou presencial. Mas sim, como a gente vai fazer remoto. Porque é uma necessidade atual. Então, assim, como é que a gente vai propor essas adequações? Como é que a gente vai propor uma rotina para esse sujeito, para esse aluno, para essa criança? Independente até da neurotipicidade, independente de diagnóstico. Mas como vamos propor uma rotina e como vamos trabalhar junto a isso? Seja com outros filhos dentro do espaço, também tendo aulas ao mesmo tempo, seja com falta de atenção, às vezes a dificuldade em se concentrar na telinha. O que é que a gente vai fazer? Então, como é que a gente vai conseguir prosseguir diante disso? E aí, algumas coisas que eu falei até na live, umas 4 semanas atrás, que eu fiz aqui com a Paulo Chu, psicóloga, eu falei, acho que é importante inserir nessa rotina a farda do aluno, mostrar que essa rotina é algo crucial, que ele precisa seguir, assim como ele segue na escola, ele conseguir seguir também no ambiente de casa. Vão surgir suas dificuldades, seus empecilhos, mas com toda certeza as adaptações vão surgir, vão acontecer, porque são necessárias. Então, assim, não deu certo de uma forma, tenta de outra, e assim, a partir do caso a caso, do 1 a 1, a gente vai tentando, para que assim a gente consiga encontrar como lidar com esse trabalho, com essa adaptação. Eu tive uma experiência, venho tendo, né, desde que a gente iniciou, e assim, me surpreendi com muitas coisas, Tito. Me surpreendi no que tange aos meninos conseguirem acessar facilmente a plataforma de aula, de contribuir com a minha aula no diálogo. Alguns alunos que não falavam tanto, devido às suas condições neuroatípicas também, com a dificuldade X, em não poder falar, não conseguir naquele momento, acabam conseguindo se expressar com determinada ênfase, e faz com que eles possam dialogar, às vezes escrever no chat, às vezes falando, de diversas formas. Eu acho que essa avaliação, essa forma de dialogar e ver como é que está se dando, vai ser a melhor forma da gente conseguir seguir por um bom caminho. Concorda comigo? Uhum. Sim, sim. E aí eu queria falar uma coisa, tu falaste aí, eu lembrei, e de algumas semanas atrás, eu vi uma pedagoga querida, inclusive a gente já deu formação juntos, e ela estava no NETV falando sobre que aí flexibilizar a ideia do aluno ir assistir a aula sem farda, sabe? Às vezes sem um material, e aí eu discordo completamente disso, porque veja só, se quando eu venho trabalhar de forma remota, certo? Eu tenho que colocar uma roupa que represente aquele momento, sabe? Isso eu estou falando de uma pessoa adulta, tá? Colocar uma roupa que represente aquele momento, usar a minha agenda para me localizar, não é verdade? Me preparar antes para os problemas, os desafios que vão ser me apresentados naquele momento. Ora, por que se com uma pessoa adulta tem que existir isso e para uma criança não pode? E aí, se a gente for para meninos com a condição neuroatípica, isso é muito mais importante, porque, por exemplo, a farda para um jovem autista, por exemplo, quando ele vê a farda, ele já sabe que ali é o momento, né, que ele vai botar aquela farda, que ele vai ter que prestar atenção, que ele vai ter que sentar. Aquele momento é um momento de aprendizado. Né? A farda ali simboliza aquele momento. Os meninos, a gente sabe que eles vivem de rotina. Né? Tirar a rotina dos meninos é bem complicado, dos meninos com TEA, por exemplo. E aí eu estendo isso a
outras demandas neurotípicas, meninos com Down. Então, assim, se a gente não tem uma agenda, no mínimo uma agenda, né? Na realidade, a gente trabalha, inclusive, com rotinas TIT, que são aquelas que se coloca nas paredes, as imagens e tal. Mas se o aluno não tem, no mínimo, uma agenda ali para se localizar, para entender qual foi o conteúdo que ele trabalhou ontem, sabe, e vai dar prosseguimento hoje, aí eu não sei como é que a gente vai fazer. Então eu concordo completamente com essa ideia de que a hora da aula é a hora da aula e tem que ter a mesma liturgia que tem fora desse momento pandêmico, sabe? Porque senão já é difícil para os meninos sentarem e prestar atenção. Se não tem esse ritual, sabe, que antecipa as aulas, eu acho que a coisa fica muito mais difícil, né? E essa organização, Tito, ela se faz fundamental, né? Para que assim, as coisas consigam fluir de uma maneira mais ok, mais tranquila, né? Você tinha comentado no início essa questão do foco e do detalhe. Como é que a gente consegue entender um pouco melhor isso? A gente falou da tríade, falou de PDI, falou de algumas estratégias que podem ser colocadas. Eu até peço para quem está nos assistindo, perguntem, dúvidas, coloquem algumas coisas que já foram colocadas, breve eu vou lendo. Mas, assim, Tito, o que é que tu acha em relação a esse foco e ao detalhe? Como é que a gente pode focar? Como é que a gente pode falar um pouco melhor sobre isso? Na realidade, foco e detalhe é uma coisa que, enquanto assessoria, o grupo sentou, né, e viu que era a melhor forma de trabalhar os meninos nesse momento de aulas remotas. E foco e detalhe já é uma coisa que se estuda muito e se faz muito, tanto na Europa como nos Estados Unidos, quando a situação de alunos que não conseguem assistir a aula na sala, sabe? Então, o que é foco e detalhe? A gente tem o PDI, que é o planejamento lá das metas, tá? E dentro dessas metas a gente vai adequar as atividades, tá certo? Então, assim, o foco é exatamente o detalhe é exatamente essas atividades. Como é que a gente vai atingir o foco, né? Eu usei como exemplo, há pouco tempo atrás, um professor do 5º ano, professor de português, que está dando conteúdo em classes gramaticais e está dando lá sinônimo, e está dando substantivo, está dando adjetivo. E aí ele começa a produzir as atividades, começa a adequar as atividades dentro do perfil do aluno, daquela demanda lá que o aluno tem específica, né, aquela demanda pedagógica específica, e ele começa a adequar essa atividade, e aí ele percebe, por exemplo, que a atividade não tem surtido efeito, né? Ele não tem conseguido fazer com que o aluno aprenda o que é substantivo, né? Ou seja, ele não está conseguindo fazer com que o menino atinja lá o foco, né? O objetivo, né? Então a atividade é um detalhe. Então ele pode mudar ali, principalmente nessa condição de aula remota e de readaptação desse PDI, ele tem liberdade total para transformar ali os detalhes com objetivo no foco, né? E aí eu uso como exemplo, sempre uso como exemplo nas consultorias que eu tenho prestado, que é muito mais interessante um professor trabalhar com um projeto, né, do que enviar fichas, por exemplo, por e-mail, sabe? Fichas para os meninos neurotípicos, manda ficha, tal. Eu acho que se o professor, por exemplo, que está dando um professor de ciências, um professor de biologia, que está trabalhando conteúdo de água, por exemplo, se ele levanta a proposta dentro do planejamento do menino, do PDI, e com a ajuda da família, para que juntos eles façam um projeto, isso vai surtir muito mais efeito, vai ser muito mais dinâmico, o menino vai gostar muito mais das aulas, né, do que está ali com a ficha, tal. Eu acho que esses momentos da ficha, esses momentos lá que são propostos pelas aulas regulares, já vão ter que existir para algumas dinâmicas de conteúdo que não deixam brecha, por exemplo, para a gente construir um projeto. Mas o que se pode fazer com um projeto, o que se pode levar para o concreto, sabe? É uma saída maravilhosa, sabe?
Então, Eu não acho sei que se ficou claro que é detalhe e foco. Ficou para mim, sim. Aproveitar desses pontos para que o que for possível adaptar de maneira mais efetiva, de maneira mais concreta, que seja feito, porque vão ocorrer alguns conteúdos que são um pouco mais abstratos. Talvez seja isso também que você esteja falando. Tem algo Isso. que algumas pessoas sabem, mas talvez não conheçam o termo, que se chama PI, que é ponto de interesse, né, Tito? Isso. O ponto de interesse de cada sujeito. Eu, por exemplo, tenho vários pontos de interesse na minha vida. A música, a psicologia, a psicanálise, diversas coisas. E o Tito também, da mesma forma, isso não é diferente com os nossos alunos, com os filhos de vocês, etc. Então, seja o ponto de interesse por um futebol, seja o ponto de interesse pela música, seja o ponto de interesse pelas ciências da natureza, pelas questões das línguas. São pontos de interesse que a gente precisa aproveitar e dinamizar nessa prática. Não é? Eu acho que a partir do momento que o pai ou a mãe percebe isso, um professor, um psicólogo, a coisa começa a fluir de maneira mais interessante. Começa a ver por onde aquele sujeito tem observado, onde é que está o foco dele, onde é que está aquele interesse no trabalho, né? E aí, fazendo essa ponte, por exemplo, um pai percebe isso, traz isso para a escola, a coordenação passa para o professor, e aí isso facilita como realizar um trabalho, né? Acho que isso é muito válido falar. O que é que tu acha? E aí é exatamente o que a gente tem falado sempre. A SOP vai soltar um cartaz assim, informativo, falando mais ainda sobre essa tríade, que você acabou de falar, né? Na realidade, eu acho que todas as mães entendem do ponto de interesse dos seus filhos, independente deles serem atípicos, típicos, desenvolvimento típico, todas as mães conhecem seus filhos, né? Então, assim, talvez elas não saibam a nomenclatura, o PI, né, que é o ponto de interesse, mas para um professor, por exemplo, que trabalha com meninos neuroatípicos, é fundamental ele saber do ponto de interesse. Mas quem vai passar esse ponto de interesse? Quem vai conversar com o professor sobre esse ponto de interesse? É a família, sabe? É o terapeuta, que já trabalha com o ponto de interesse, porque tem uma facilidade maior de entender esse ponto de interesse, porque trabalha ali sozinho com o aprendente no setting terapêutico. Então, assim, para o professor, inserir esse ponto de interesse dentro do PDI, do Plano de Desenvolvimento Individual, é fundamental para a garantia de um desenvolvimento de um menino com uma condição diferenciada pedagógica. Então, assim, é importantíssimo esse ponto de interesse e trabalhar, por exemplo, o ponto de interesse dentro de um projeto pedagógico, rapaz, é fantástico. Isso aí eu tenho certeza absoluta que a gente tem êxito, sabe? Às vezes eu percebo se batendo muita cabeça, sabe? Professores, às vezes terapeutas, a própria família, sabe? Mas se a gente prestar atenção e construir, sistematizar, sabe, os passos, a gente tem êxito. E eu digo que tem êxito, eu desafio quem seguir, sabe, um processo sistemático dentro do planejamento. Eu desafio, cara, não ter êxito, porque isso aí é certo, é uma coisa certa. Eu costumo dizer que há uma diferença entre culpar e se implicar. Quando fazemos o nosso trabalho, não devemos procurar culpados, mas sim procurar nos implicarmos naquele processo. Trazer a implicação para cada sujeito, cada parte dessa tríade se implicando para que os objetivos sejam alcançados. Culpados talvez não sejam o mais interessante, porque isso só vai gerar mais polêmica, mais dificuldades, mas a implicação no processo, o se implicar, o se colocar, o se engajar, faz toda a diferença e é muito mais saudável e importante do que alguma coisa do tipo que seja voltada para a culpa, né, para o apontar o dedo. Isso, exatamente. Eu acho que se todo mundo tomar as rédeas aí e se sentir responsável, sabe? Sem estar com aquele jogo, sabe? Aquela coisa, mas eu não sou professor. Mas aí você vai entrar em contato com o professor vai... eu tenho certeza que o professor vai tentar mostrar a melhor forma de se trabalhar juntos nesse momento difícil, que é um momento universal, né? Não é um momento de A ou de B, é um momento em que, como você falou, né, não tem opção. Né? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem.
não é verdade? Tito, quais são os relatos que tu tem escutado aí diariamente, no que tange ao teu trabalho, a escola, os professores te procurando? Quais experiências tu pode trazer um pouco pra gente? Lógico que sem trazer nomes ou alguma coisa do tipo, mas o que tu pode acrescentar nesse processo? A grande maioria dos professores que conversam comigo, na realidade, eu tenho recebido muitas ligações e feito muitas reuniões com um grupo de professores e com famílias, né? Na realidade, o que eu percebo é que não se tem ideia da importância da tríade que está dentro do processo de sistematização de um conceito comum de inclusão. Não é? É uma coisa que já foi testada cientificamente e que a gente consegue resultados. E aí, quando eu falo, olha, bota o terapeuta em contato com o professor, aí já acende uma luz, sabe? Porque chegam muito, e a gente vai fazer como? E a gente vai fazer o quê? E às vezes só com essa fala, sabe? Olha, bota o terapeuta em contato com o professor, sabe? E aí o professor faz o planejamento, faz o PDI, manda por e-mail lá para o terapeuta dá uma olhada, vê se está tudo legal e tal. E aí, porque veja só, ontem eu tive uma reunião com uma professora muito aflita, que chegou para mim e disse assim, mas Tito, olha, eu não consigo trabalhar como a mãe quer. Porque a mãe quer que eu pegue o menino de 8h30, né, e fique com ele até 11h30. Ele não consegue. Aí, olha, Tito, ele mexe na banca, ele tira a catota, ele puxa o cabelo, ele se suja, ele pede água e joga água e tal. Rapaz, isso não tem nem fundamento, isso não tem eficácia. E aí eu perguntei a ela, veja só que coisa simples, eu perguntei a ela, veja só, quanto tempo você percebe na sua dinâmica de trabalho com ele que ele está ali prestando atenção em você, presta atenção nas suas propostas pedagógicas para ele? Aí ela disse, olha, Tito, ele rende 1h30. Veja só que professora sabida, viu? Ela disse, ele rende 1h30. E se eu der um intervalo depois de 1h30, ele rende mais 1 horinha. Seu Chino, mas por que não propõe isso para a família? Não é verdade? Então, assim, é só colocar no planejamento, sabe? E às vezes, se ela tivesse, por exemplo, entrado já em contato com o terapeuta, que não sou eu, é outra pessoa, o terapeuta, ela só veio prestar essa consultoria pedagógica, então, se ela entra em contato com o terapeuta, talvez o terapeuta já tivesse, inclusive, passado isso para ela. Olha, ele só trabalha aqui em setting terapêutico até essa hora, depois dessa hora, para ele, é impossível, sabe? Então, o que a gente quer são possibilidades, sabe? Então, veja só, o que é que vai acontecer se a gente continua nesse processo? O que é que vai acontecer se a gente consegue, se a gente continua nessa rotina com a professora? O menino daqui a 2 semanas não vai querer nem olhar para ela. Porque aquilo é tão cansativo para ele, sabe? Ele já começa a brincar, já começa, inclusive, a desrespeitá-la, sabe? Daqui a 2 semanas, quando ele olha a aula e tal, ele, não quero não. E aí vai começar a bagunçar, e ele vai perceber que tem dela alguma reação, sabe? Quando ele tem um comportamento inadequado, é lógico que ele vai estender esse comportamento inadequado, lógico que ele vai fazer com que chegue mais cedo. E aí ela vai perder, inclusive, esse tempo produtivo que ela tem, sabe? Então, o que eu percebo é que faltam alguns ajustes. E que é bem fácil, às vezes é só uma lembrança, às vezes ela consegue ter essa resposta com o terapeuta, às vezes ela consegue ter a resposta da mãe, né? Muitas vezes a ansiedade das famílias querem que a coisa funcione da mesma forma que na escola. E aí é importantíssimo a gente levar a cabeça lá para a escola, sabe, Gustavo? Para pensar assim, meu Deus, na escola tem vários elementos ali que o menino pode usufruir, que ele pode estar usando. Na escola ele tem uma sala de informática, na escola ele tem uma biblioteca, na escola ele tem uma quadra, na escola ele tem um intervalo ali para socializar com os colegas, na escola ele tem as figurinhas para fazer lá o bafo das figurinhas, sabe? Na escola ele tem um universo de possibilidades que em casa eles não têm, sabe? Então, assim, quando a mãe quer que ele passe o mesmo tempo, isso... Tito? Deu uma falha aqui. Deu uma cortada Pegou? aqui um pouco. Foi. Repete então, mais um pouco, volta um pouquinho na tua fala.
quando as mães querem que eles tenham o mesmo foco de atenção, não é, em casa que eles têm na escola, cara, isso é utópico. Isso não existe, sabe? É muito difícil. Isso é difícil para os meninos regulares, quanto mais para os meninos com condição neurotípica, sabe? Então, eu acho que tudo depende de um planejamento, de estar escrito ali no planejamento, o quanto de tempo que o menino vai estar ali prestando atenção nas propostas relevantes para ele, sabe? Com todo o cuidado do mundo, para que não haja nenhum problema e que ele, numa hora, não queira mais assistir aula, canse desse processo, até porque, Gustavo, é bem verdade que a gente não sabe o quanto vai durar a questão do isolamento social, e é sabido também que os meninos não podem parar, né? Então, usar as estratégias com inteligência agora é crucial, né? Então é isso. Eu acho que eu poderia trazer um ponto aqui, que eu passei por uma experiência, né, dando aula nesse tempo aí, que também psicólogo, a gente tem a disciplina do SOI lá na escola. E aí, o que é que eu tenho feito? Quando eu pego os alunos na segunda aula, ou terceira, alguma coisa assim, sempre que antes de iniciar a minha aula, 3 a 5 minutos para eles beberem água, para eles irem ao banheiro, fazendo assim, terem um tempo de dar uma relaxada para voltar à rotina da aula, aquele momento. Faça um momento de relaxamento, para que assim não vire aquela coisa maçante do conteúdo, da coisa só minha falando, e sim um diálogo aconteça de trabalho. Alguns professores me perguntam como fazer esse momento, e eu digo que é super simples. São 3 a 5 minutos antes de começar a aula, dá uma relaxada, vão beber suas águas, levantam um pouco, alongam, como a gente falou na live passada, dá uma alongada, dá uma relaxada, para que continuidade ao processo. Não adianta ser algo maçante, ser algo repetitivo, ser sempre a mesma coisa, porque se for dessa forma, não vai fluir. O rio não vai seguir dessa maneira, entende? Exatamente. Tito, teve uma pessoa que pediu bibliografia sobre isso para pais. Eu tenho alguns livros, até aqui na minha biblioteca, que eu poderia pegar, mas se eu sair daqui vai acabar não ficando muito legal. Mas eu te peço, fala comigo no Instagram, Gustavo Vasconcelos PC, ou no da SOP também, que eu posso te passar algumas bibliografias. Tem um livro que é muito legal, que eu posso falar de antemão, que é um livro que eu já li, que eu acho fenomenal, que ele, é mais ou menos o título dele assim, Por que esse menino não aprende? Uma pergunta, por que esse menino não aprende? E aí a autora vai trazer questões acerca da dificuldade de aprendizado de um determinado menino, determinada criança, e quais desafios foram impostos e colocados diante daquelas estratégias, daquele cenário que era posto. Eu acho que assim, essa literatura é muito importante, não para profissionais somente, mas sim para pais. Tem uma outra que eu acho que é muito massa, que é Limites, Impor Sem Traumatizar. Se eu não me engano é Tânia Zaguri, a autora. É um livro fininho, super simples, dá para ler de um tiro só. Que eu li já há muito tempo. E eu acho que dá para trabalhar também acerca dessa questão do limite do tempo. Quando aquele aluno quer sair daquele momento, está achando aquilo chato, como a gente poder trabalhar isso tudo. Tu tem alguma indicação de bibliografia, de literatura, Tito? Rapaz, é porque eu não entendi muito bem quando ela falou em bibliografia, se ela queria falar, por exemplo, sobre comportamento, tá? Se ela queria falar sobre processo pedagógico, porque assim, sobre processo pedagógico, tudo que foi falado aqui é literatura, inclusive clássica, né? Vygotsky já fala lá das EDR, das EDP, já fala, inclusive, do processo de aprendizado sobre o olhar de projeto, sabe? Montessori, sabe? Tudo que a gente falou aqui faz parte, inclusive, de uma literatura clássica, isso falando nas questões pedagógicas. E com relação ao comportamento, eu acho que todo mundo, os pais, inclusive os pais mais experientes, que têm filhos em condição neuroatípica, tudo que a gente falou aqui está dentro, por exemplo, do ABA, né? Que é uma metodologia, inclusive, muito usada aqui no Brasil. Não é? A gente fala sobre esse reforçamento, sabe? Essa coisa do reforçamento positivo, reforçamento negativo. E aí, usando um exemplo, por exemplo, da professora que conversei com ela ontem, né? Ela esticando a aula, esticando a aula, esticando a aula.
Claro que o menino ali, bicho, ele não está tendo nenhum reforçador positivo, né? Então ele vai querer sair daquela aula maçante. Talvez se ele recebesse uma aula mais curta, sabe, que fosse ligada a projeto, ele ficasse inclusive ansioso para que no outro dia a professora voltasse para trabalhar o conteúdo com ele, né? Mas aí eu fiquei sem entender Tito, mas para além das metodologias, além dos métodos, é que talvez assim, eu não sei se a ideia é falar de métodos, mas sim de prática, de como a gente pode lidar com tudo isso. Mas uma mãe, ela pede uma dica de leitura para pai, para mãe, não necessariamente com teor, mas técnico, metodológico, VDR, GDP, metodológico, zona de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento proximal. Não é, acho que não é bem por aí, mas sim o pai, no dia a dia, como lidar com isso tudo. Google eu não me vem na minha cabeça. Assim, lógico que eu tenho, inclusive deve ter aqui na SOP. Eu posso, de repente, passar depois para ela. Porque eu também nem estou vendo aqui quem é que está. Toda vez acontece isso. Eu não vejo quem é que fala aqui no feed. Sem problemas. Mas aí depois a gente conversa. Eu acho que é a mesma coisa. Então você pode me procurar no inbox, mandar mensagem lá no direct, ou comigo ou com o Tito, e a gente pode te passar essa bibliografia. E eu acho que isso vai poder te ajudar nesse processo, em como lidar e entender que você não está sozinha nessa, não está sozinho. Esse processo se dá com todos e todas em suas casas e tem sido algo muito novo para todo mundo. Na realidade, talvez o que ela queira é uma bibliografia que fale sobre o processo de aprendizado em casa, isso, a família podendo ajudar o aluno em casa, talvez seja isso. É porque como eu não leio, eu não entendi direito, assim. Mas aí depois eu vou ler, eu vou entender bem. A pergunta é bem isso que eu te disse mesmo, dica de leitura, só isso, não tem mais nada de diferente na pergunta. Mas vamos continuar então. Eu acho que essa bibliografia vai ser muito boa e vai ser proposta que você possa nos procurar e a gente faça isso. Mas acho que eu já falei 2 a 3 livros, isso vai contribuir com o trabalho. Mas então, Tito, como é que a gente pode dar prosseguimento? Guga, eu acho que a gente já falou, né, sobre o processo da tríade, né? A gente já falou sobre o PDI, né? Como é que a gente pode trabalhar com o PDI de forma remota, sabe? A coisa do professor, trabalhar com a família, sabe? Trabalhar com o terapeuta. Eu acho importante também a escola perceber que o ambiente escolar é um ambiente de ideias, o ambiente escolar é um ambiente de nascer mesmo, de florescer, sabe? Que não precisa... eu acho que em várias instâncias, nesse momento pandêmico, a aflição é notória, sabe? Mas a escola ela tem que ser um espaço onde essa aflição tenda a diminuir, sabe? Porque a escola é um lugar onde as ideias surgem, sabe? A escola é o lugar onde, olha, a gente não pode desse jeito, vamos pesquisar para fazer, né? A pesquisa, a curiosidade, as descobertas é inerente ao profissional da educação, né? É inerente ao professor, sabe? Então eu acho que não tem que ter, sabe, esse nervosismo. Eu acho que as famílias têm que ter paciência, tem que estar em diálogo constante com a escola, para que o trabalho possa fluir melhor, sabe? Então é isso. O que é que tu acha sobre isso? Perfeito. Eu acho que é bem por aí. E quando a gente fala sobre o novo, me vem uma frase na cabeça, que é uma frase do Freud. Eu vou lê-la para ficar mais claro do que eu tentar trazer a frase da minha forma. E ele diz mais ou menos isso. O novo sempre despertou perplexidade e resistência. Então estamos vivendo um momento novo. Estamos vivendo atualmente um momento novo para os professores, para as famílias, para os profissionais, para nós também, que estamos aqui nesse momento discutindo isso. Então, esse novo vai causar questões positivas e negativas. Então, como é que a gente vai lidar com tudo isso? É analisando um por um, é analisando o dia a dia e quais estratégias, como a gente deu aqui várias, sobre como lidar com isso tudo, né? Tem uma canção do Caetano, Tito, não sei se você conhece, que é Oração ao Tempo. Já ouviu essa canção? Uhum. Cara, eu acho que é uma canção que fala muito sobre os dias atuais, porque não estamos vivendo outra coisa que não seja
questões acerca do tempo. Tempo de esperar, tempo de aguardar tudo passar, tempo de agir, tempo de pensar, tempo de refletir. E diz Eu mais vou ou lá menos para trás. assim: Fala, continua. compositor de destinos, tambor de todos os ritmos, tempo, 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 tempo. Entro num acordo antigo, tempo, 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 tempo. Então é o tempo que rege a nossa vida, que faz com que possamos nos guiar nesse emaranhado da vida e que possamos sim ser o timoneiro desse barco, dessa viagem. Você ia lá para trás? Como é que você iria lá para trás? Na história, né? Me lembrei de Eclesiastes, né? O livro bíblico, né? Que há tempo para tudo, né? Não é verdade? Sim. Então, Salomão já escreveu isso. Meu Deus, sei lá, acho que uns 4.000 anos atrás, muito mais de 4.000 anos atrás. Muito mais de 4.000 anos atrás. Então, eu acho que é isso. Eu estava vendo esses dias na televisão um cientista falando, que é da área de pandemias e tal, ele falando uma coisa, levantou uma hipótese que eu fiquei pensando, inclusive depois eu vou tentar pesquisar mais sobre ele para entender mais um pouco sobre essa fala dele, sabe? Ele disse que esse processo, por exemplo, pandêmico com o coronavírus, na visão dele, é uma coisa que pode surgir outros vírus que tenham a mesma potencialidade, porque essa questão viral vinha lá da gripe suína e foi mais fraca, depois outro vírus, e aí agora a gente está diante desse vírus. E aí eu fiquei pensando, sabe, eu disse, meu Deus, se isso acontece com uma certa frequência, se a gente não se reinventar, cara, o que vai ser da gente? Se a escola não tiver agora olhando para frente, olhando para o futuro, sabe, buscando formas para solucionar essas questões, porque os meninos não podem ficar sem aprender, não é? Então, qual é o papel da escola? O papel da escola é, de fato, agora pesquisar, é, de fato, agora estudar, sabe? Porque daqui para frente, talvez, já venha assim, né? Se a gente olhar lá para trás, Gustavo, por exemplo, quando eu fui criança, eu brincava na rua até a noite. Eu jogava bola, eu subia em árvore, brincava de se esconder, de pega, sabe? Meus amigos eram lá fora. A minha filha, ela não brinca fora de casa, ela passa o tempo todo no celular. Né? Então, assim, a coisa já mudou muito, sabe? Então, assim, você vai lá para fora, você corre o risco de você ou sofrer uma violência, ou de você agora adoecer, sabe? Então, se a escola não se alimentar agora, sabe, de novas ideias, talvez num futuro próximo haja sofrimento de fato, né? Acho que agora é o momento da gente estar testando mesmo, da gente estar usando as ferramentas que a gente tem, sabe, da gente estar replanejando para a gente conseguir ter êxito, sabe? Sair dessa mais fortes, né? Mas Tito, eu queria te agradecer. Eu queria te agradecer, cara, pela parceria, pelo trabalho que a gente consegue fazer junto. Acho que a gente tem muito que poder efetivar como prática de ensino, como prática de adaptação e lutar diariamente por isso. Então eu convido todos e todas aqui para que possamos prosseguir nessa luta, na luta acerca da inclusão, a luta acerca do ensino e que possamos viver tempos melhores. A gente vai seguindo em frente e conta com o apoio de vocês. Isso eu te agradeço muito. Eu queria que você fizesse uma fala final para a gente ficar por aqui. A gente já está quase estourando o tempo para que o Instagram não derrube a gente. Eu é que agradeço, sabe? Eu agradeço muito ao Lubiesca, né, por ser esse grande laboratório. Acho que quem está dentro do Lubiesca sabe da preocupação que o Lubiesca tem com todos os alunos, né? Porque eu tiro, assim, sabe o que é que eu imagino, sabe, Gustavo? Que uma escola que se dispõe a contratar uma assessoria para estar trabalhando com esses meninos, essa escola é altamente preocupada com a qualidade do trabalho com os meninos com demandas específicas, entendeu? Então, eu é que agradeço. Eu quero dizer que a SOP está aberta, sabe, para questionamentos, para perguntas, é só ir lá no Instagram da SOP, enviar um e-mail para a SOP, sabe, no site da SOP, sopassessoria.com, WhatsApp da SOP, a gente entrega o número pelo Instagram, e a gente está para ajudar, sabe? A gente está nesse momento, de fato, para somar, para a gente sair dessa, como você falou, mais fortalecido.
né? Perfeito. Então é isso. Só recapitulando tudo, então, gente, um resumão que eu gosto sempre de fazer. Falamos de tríade, falamos do PDI, falamos também dessa importância da empatia nesse processo, falamos acerca dessas adequações e estratégias que a gente pode utilizar nesses pontos de interesses dos mais variados. Então, assim, foi um emaranhado de coisas, muito conteúdo, muita coisa que a gente pode estar trabalhando e trocando aqui diariamente. Contem conosco e é isso. Agradeço a parceria e a audiência de vocês, tá bom? Tchau, tchau, Tito. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, querido. Mais. Fica na paz. Bom final de semana. Até mais para vocês. Tchau, tchau. Até mais, tchau.